quando Deus diz sim. Nós vimos que quando Deus diz sim, Ele está nos aprovando. Quer dizer que aquilo que nós estamos pedindo está de acordo com a sua vontade. Então, diante do sim de Deus, nós temos algumas atitudes a ser tomadas. A primeira delas é: demonstre sua gratidão. Agradeça ao Senhor. Em segundo, testemunhe o seu milagre. Conte para outras pessoas o que Deus fez na sua vida. E em terceiro, permaneça firme na fé. Na segunda semana, a segunda mensagem, o pastor Lucas pregou na semana passada, e ele falou sobre o tema quando Deus diz não. Nós vimos então que quando Deus diz não, Ele está nos protegendo. Quer dizer que aquilo que nós estamos pedindo não está de acordo com a sua vontade, então Ele nos diz não para nos proteger. E diante do não de Deus, descubra mais sobre a vontade divina. Foi o primeiro lugar. Em segundo, avalie sua obediência ao Senhor. E por fim, em terceiro, enfrente os cenários desafiadores. E hoje nós vamos falar sobre o tema quando Deus diz espere. Eu acho que bem provavelmente este seja um dos mais difíceis. Ouvir um espere não é fácil, porque nenhum de nós gosta de esperar. Nenhum de nós desejamos ficar esperando, nós gostamos da coisa rápida, de forma imediata. Ninguém gosta de esperar para ser atendido. Ninguém gosta de esperar para algo que está desejando muito acontecer. Ninguém gosta, por exemplo, de esperar para comer. Especialmente quando a gente está com fome, a gente quer comer rapidamente. A gente quer que a comida esteja pronta rapidamente. E é toda essa ansiedade que odeia esperar, que tem feito com que essas redes de fast food cresçam de forma tão grande, tão rápida nos nossos dias. É por isso que a comida de micro-ondas tem se tornado tão popular, porque nós não gostamos de esperar de jeito nenhum. Quem quer comer rapidamente, uma comida rápida, vai num fast food ou prepara algo no micro-ondas. Mas, meu irmão, minha irmã, se você quer um banquete, você sabe que você vai ter que esperar um pouco mais. Você sabe que o processo é um pouco mais lento. Você nunca vai ver uma pessoa falando assim que vai preparar uma comida no micro-ondas, porque ela acha que é muito mais saboroso preparar uma comida no micro-ondas do que preparar uma comida num forno, ou numa panela de barro, num fogão a lenha, bem caseirinho, bem mineirinho. Nós usamos o micro-ondas quando a gente quer comer logo, mas nós usamos o forno quando nós queremos comer bem. Tem um processo de espera. E é da mesma forma com as promessas de Deus em nossas vidas. Elas não são comida de fast food e nem comida feita no micro-ondas. Deus, Ele prepara os seus planos para cada um de nós de forma detalhada, extraindo o melhor para as nossas vidas. Deus, Ele nunca se atrasa. Deus, Ele jamais se apressa. Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Por isso, preste atenção a isso que eu vou dizer. Deus diz espere quando sabe que ainda não estamos prontos. Quando Deus diz espere, é porque Ele sabe que nós ainda precisamos ser moldados para sermos capazes então de desfrutar tudo aquilo que nós estamos clamando e pedindo a Ele. Então, no caminho da espera, Deus, Ele vai trabalhar o nosso caráter, para que nós sejamos capazes de usufruir o seu melhor. Portanto, diante de tudo isso, o que é que nós devemos fazer quando nós estamos no pacto de oração, orando, clamando ao longo de 7 semanas, e Deus finalmente nos responde, espere. O que fazer quando Deus diz espere? Em primeiro lugar, quando Deus diz espere, seja paciente. Simples assim. Porque se Deus disse espere, o que a gente vai fazer? A gente vai esperar. Se Ele falou que nós devemos ser pacientes, nós vamos fazer o quê? Nós vamos obedecê-lo. Em ser paciente, em esperar, mesmo sem entender tudo. A paciência é um dos frutos de uma vida com Jesus. A paciência, ela nos ajuda a tomar decisões certas no tempo certo. E nos dá o tempo para ouvir a voz do Senhor. Quem se apressa comete erros, mas quem tem paciência alcança os seus objetivos e vive o melhor. Por isso, seja paciente.
Veja só o que está escrito em Tiago, no capítulo 5, nos versos 7 e 8. O verso 7 diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aqui a agricultura ela é uma ilustração perfeita para nós sobre espera. Porque o agricultor ele depende do sol, ele depende da chuva para que a plantação cresça e dê o seu fruto no tempo certo. Sem esquecer que se o agricultor quiser apressar as coisas, dar o seu jeitinho, ele pode colocar tudo a perder, porque existe um processo para o desenvolvimento das plantas. E isso também se aplica perfeitamente em nossas vidas. Quando nós não queremos ser pacientes nos processos que Deus nos coloca, nós corremos o risco de estragar tudo aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas. Eu não sei como você tem lidado com a paciência, mas eu quero te mostrar uma fórmula que nós devemos aplicar nas nossas vidas. Veja só, nosso jeito mais nosso tempo é igual lamento. Se nós tentarmos fazer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, a nossa maneira, o resultado é quase sempre lamento, frustração, tristeza. Mas por outro lado, nós temos uma outra fórmula. E essa fórmula diz assim: jeito de Deus mais tempo de Deus é igual bênção, é igual milagre, é igual a perfeita vontade de Deus se cumprindo das nossas vidas. Então, se estivermos dispostos a fazer as coisas do jeito de Deus, respeitando o tempo dele, o processo dele, ouvindo e obedecendo o espere dele, o resultado sempre é bênção. E aqui eu preciso perguntar a cada um de nós: será que nós temos esperado com paciência em Deus? Ou nós temos feito do nosso jeito, do nosso tempo, na nossa hora? Deus, ele geralmente, ele não trabalha de acordo com o nosso calendário, ele não trabalha de acordo com o nosso relógio, mas ele está sempre trabalhando e ele sempre cumpre as suas promessas. E no final das contas, uma das grandes descobertas que nós fazemos na vida é que as coisas que Deus faz enquanto nós estamos esperando é muitas vezes mais importante do que as coisas que nós estamos esperando. Preste atenção. Olha só o que está escrito em Provérbios 20, verso 22. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. A paciência precede a vitória no Senhor. Nós teremos a vitória em Deus, mas para isso nós precisamos esperar, meus irmãos. Por isso, seja paciente. Mesmo quando tudo parece que está dando errado ao teu redor e fora de controle, decida fazer as coisas do jeito e no tempo de Deus, e com certeza você vai colher muitas bênçãos que Ele tem reservado para você no tempo certo. Então, quando Deus diz espere, seja paciente. Em segundo lugar, quando Deus diz espere, dependa de Deus. Dependa de Deus. Além de sermos pacientes, nós precisamos aprender a depender do Senhor dia após dia. E depender de Deus significa nós reconhecermos que nós só podemos através dEle e por Ele. Ao nos ensinar a depender dEle, durante a espera, Deus ele quer então moldar o nosso caráter. Ele deseja nos ensinar a confiar nele, mesmo as circunstâncias sendo contrárias, não na força humana, não em nossos recursos, mas somente nele. Por isso, dependa de Deus. Veja o que está escrito em Deuteronômio capítulo 29, versos 5 e 6. Vamos ler o versículo 5. Durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Veja só, Deus ele conduziu o povo de Israel no deserto.
E durante esses 40 anos, Deus supriu todas as necessidades que esse povo teve. As suas roupas não se gastaram, as suas sandálias não ficaram velhas, eles não comeram aquilo que eles estavam acostumados, é verdade, mas Deus supriu tudo. Não faltou alimento, não faltou aquilo que eles realmente precisavam em sua caminhada de travessia no deserto. E Ele fez tudo isso para que eles soubessem que Deus é quem estava cuidando deles. Deus tirou todas as muletas que eles tinham, tudo aquilo que eles poderiam usar como fonte da sua força para se resolver naquela travessia, porque Deus queria os ensinar a depender completamente dEle. Deus fez tudo isso para que eles aprendessem isso, não dos seus próprios recursos, não na sua própria força, mas somente nele e através dele. E nós vemos Deus agindo dessa forma também, ensinando os seus servos a esperarem e a dependerem dele por toda a Bíblia. Por toda a Bíblia, na vida de vários personagens, como por exemplo, na vida de Abraão e Sara. Deus prometeu a eles um filho, mas eles tiveram que esperar por 25 anos para ter essa promessa sendo cumprida em suas vidas. Deus prometeu a Noé que haveria um dilúvio, mas isso demorou décadas para acontecer. Deus fez Jacó esperar 7 anos para que ele tivesse a esposa que ele queria. José teve de esperar um tempo considerável para poder rever a sua família, o seu pai, os seus irmãos, depois que ele foi vendido como escravo ao Egito. Moisés e todo o povo de Israel, como nós vimos aqui, tiveram que esperar 40 anos até tomarem posse da terra prometida. E durante mais de 2000 anos, nós temos esperado a volta de Jesus, e nesse tempo todo, Deus tem nos ensinado a depender somente dEle. Nessa vida, meus irmãos, nós vamos ouvir muitos espere de Deus. Nós vamos ter que esperar no Senhor. E não significa que vai ser fácil, mas significa que nós podemos confiar, porque Deus é fiel em prover todo o necessário e cumprir a sua palavra. Será que nós temos dependido de Deus? Ou será que nós temos lutado com os nossos próprios recursos? Quando você estiver esperando em Deus, quando Ele disser espere para você, quando a aridez dos desertos da vida chegarem, lembre-se disso. Nós somos limitados, nós somos pequenos, passageiros, mas meus irmãos, creia nisso em nome de Jesus. O nosso Deus é eterno, Ele é infinito em todos os seus atributos. Nós não podemos ver o futuro, mas o nosso Deus pode. Ele tem o controle de todas as coisas. Você não precisa ter medo de confiar o seu futuro nas mãos de Deus, porque Ele tem sempre o melhor para as nossas vidas. Por isso, quando você ouvir um espere de Deus, confie, creia e decida depender dEle todos os dias. E por fim, em terceiro lugar, quando Deus diz espere, prepare-se. Prepare-se. Diante do espere de Deus, nós precisamos ser pacientes, porque Ele quer nos ensinar a dependermos dEle, para então nos prepararmos para aquilo que Ele tem de melhor para as nossas vidas. Muitas vezes nós pedimos algo a Deus, mas nós ainda não estamos prontos para desfrutar daquilo que nós estamos pedindo. Então Deus, Ele nos leva para a escola da paciência, para nos preparar para o seu melhor. Por isso, prepare-se. Veja só o que está escrito em Josué, capítulo 1, versos de 1 ao 3. O texto diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Veja só como que Deus, Ele é extremamente estratégico. Ele conduziu o povo para o deserto, ensinou o povo a ser totalmente paciente, totalmente dependente dEle ao longo desses 40 anos no deserto, para que eles estivessem então prontos para este momento,
quando eles atravessariam o Rio Jordão para conquistar a terra de Canaã. Se não fosse esses 40 anos de espera no deserto, aprendendo a confiar em Deus, dependendo do Senhor dia após dia, eles jamais seriam capazes de tomar posse do melhor de Deus. Eles não saberiam batalhar, eles não estariam fortes com todas as provações que eles enfrentaram e jamais estariam preparados para encarar os gigantes que os aguardavam do outro lado daquele rio. Por isso nós precisamos ser pacientes, meus irmãos, porque Deus quer nos ensinar a depender dEle para estarmos prontos para conquistar. Você não vai entender agora. Então sabe o que você faz? Deus falou: espere, se prepare para aquilo que Deus quer fazer na tua vida, através da tua vida. Muitas vezes quando Deus diz espere, nós ficamos nervosos, nós ficamos chateados, mas nós devemos nos alegrar, porque tem coisa maravilhosa de Deus vindo para as nossas vidas. Sabe, eu me lembro quando eu era criança, certa vez eu estava viajando de carro com os meus pais, era noite, então olhando da janela eu vi a lua, e a impressão que me dava, eu, criança, era que a lua estava seguindo o carro. Porque a gente ia, a lua não ficava para trás, a lua estava sempre com a gente. E eu então questionei meu pai e falei assim: ó pai, por que a lua está seguindo o nosso carro? E ele então tentou explicar do jeito dele, mas aquilo não fez sentido nenhum para mim, até que ele chegou e disse assim: ó filho, você vai ter que esperar um pouco. Quando você for mais velho, você vai entender por que parece que a lua está seguindo o nosso carro. Eu tive que esperar, eu tive que amadurecer, eu tive que aprender sobre os planetas, sobre como funciona a vida, para que então eu fosse capaz de entender. Mas isso exigiu de mim um processo, isso exigiu de mim preparação. E Deus, Ele tem feito isso ao longo da minha vida. Deus, Ele me levou para o deserto da espera e da dependência, quando eu perdi minha mãe em 2001, quando eu perdi minha filha em 2018, porque Ele queria me preparar. Ele disse: espere, porque Ele queria me preparar para ser um canal de amor e de consolo na vida de outras pessoas que também sofrem. Quando Deus diz espere, Ele está dizendo o seguinte para mim e para você. Ele diz: meu filho, minha filha, eu te amo tanto, mas tanto, que eu vou ensinar você a esperar. Eu quero ensinar você a depender só de mim, a não depender da tua força, porque quando você depende da tua força, você só faz coisa errada. Então eu quero ensinar você a depender só de mim, porque eu quero te preparar para viver algo que você nem pode imaginar, porque é maior do que você, é maior do que o seu entendimento. Então espere. Então confia, acredita, eu tenho o melhor para a sua vida. Não existe nada melhor e mais prazeroso, meus irmãos, do que nós nos relacionarmos com Deus e buscarmos nele dia após dia com paciência, crendo e confiando e caminhando no caminho que Ele nos indica para caminhar. Contudo, Ele nunca vai nos mostrar todo o caminho a ser seguido de uma vez. Ele nunca vai nos dar um quadro completo, onde nós vamos ter aquela visão clara, com detalhes, de como vai ser o futuro, de como vai ser dia após dia. Não, Ele não faz isso, porque Ele sempre quer gerar em nossos corações, através da espera, o sentimento de dependência, para que nós possamos então estar preparados para aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Será que nós temos nos preparado, meus irmãos, para desfrutar do melhor de Deus para cada um de nós? Será que nós estamos esperando com paciência em Deus? Então, quando nós esperamos em Deus e nós passamos a depender dEle, nós nos tornamos íntimos, e com isso nós descobrimos que a espera se torna até mais prazerosa do que propriamente a conquista, porque nós sabemos que Deus está conosco enquanto nós esperamos, e a vitória é apenas consequência do nosso passo de fé. Através da espera, Deus nos cura,
Deus nos trata, Deus nos restaura, Ele amplia a nossa visão, Ele nos corrige, Ele nos molda de acordo com a sua vontade, Ele nos torna pacientes. Através da espera, Deus nos torna calmos, amáveis e mais focados no bem de todos do que no egoísmo das vitórias individuais. E nós devemos ser gratos a Deus por nos libertar do nosso eu e nos fazer mais parecidos com Ele enquanto nós esperamos. Por isso, quando Deus diz espere para você, prepare-se, prepare-se. Eu quero concluir essa mensagem lendo o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O texto diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quando Deus diz espere, na verdade, Ele está sendo paciente conosco, porque Ele sabe que nós somos frágeis, que nós somos pequenos, que nós somos limitados e precisamos ainda crescer, e precisamos ainda nos desenvolver para entender e de fato sermos capazes de desfrutar o seu melhor. Ele nunca se apressa, Ele jamais se atrasa, Ele faz tudo no seu perfeito tempo. Ele é paciente conosco e deseja nos ensinar a sermos pacientes também, para que possamos aprender a depender dEle, a fim de estarmos prontos para desfrutar a sua vontade sobre as nossas vidas. Por isso, meu irmão e minha irmã, quando Deus disser assim para você no teu pacto, nas tuas orações, quando Ele falar espere, seja grato, porque o seu espere nos prepara para o seu melhor. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Jesus, aqui estão esses irmãos, ó Pai. Esses irmãos que estão buscando mais de Ti, que têm clamado através do pacto de oração, que têm buscado semana após semana, Senhor. Ó Deus, ouvir a Tua resposta. E é bem provável, ó Deus, que essa pessoa talvez já esteja desanimada, porque o Senhor tem respondido espere, espere, espere. Que essa pessoa nessa tarde saia daqui motivada ao compreender que o teu espere é revelação de amor, que o teu espere nada mais é do que o Senhor nos ensinando, o Senhor nos ajudando a depender de Ti, o Senhor nos preparando para estarmos prontos para usufruirmos do seu melhor. Jesus, eu oro nesse instante em favor de cada pessoa que está no pacto de oração. Que essa pessoa que está no pacto de oração neste momento está se colocando em pé e abraçando a resposta comigo. Ó Deus, todos aqueles que estão no pacto agora estão de pé, abraçando a resposta comigo. E nesse momento, ó Pai, nós estamos, ao abraçar a Tua resposta, nós estamos dizendo sim, Senhor, eu quero a Tua vontade, seja sim, seja não, seja espere, eu quero a Tua vontade, Senhor. E nós estamos comprometidos ao longo de 7 semanas, 7 quartas-feiras, estarmos aqui, ó Deus, clamando ao Senhor, buscando o Senhor, apresentando uma situação, um problema, um sonho, quem sabe uma enfermidade, a vida de uma outra pessoa, no Teu altar em oração. E nós cremos que a Tua resposta virá. Nós cremos que o Senhor se revelará bom e fiel sobre as nossas vidas. Por isso, Deus, responde ao Teu povo, fala com o Teu povo, e se a Tua resposta for espere, ajuda a cada um de nós a sermos pacientes, a dependermos de Ti, e a Deus, a nos preparar para aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Nos ajude a confiar em Ti, custe o que custar. Em nome do Senhor Jesus nós oramos assim. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Glória a Deus. Confia no Senhor, espera no Senhor, e o milagre virá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Missionária Central de Maringá